Seja bem-vindo ao programa Empreendedorismo Hoje, com a Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação aqui do CRA-RJ. E para inaugurar esse novo canal, com você que quer saber, quer entender melhor o que é empreender hoje no Brasil, vamos falar sobre a Semana Global do Empreendedorismo, que foi instituída há pouco tempo, há cerca de 15 dias, no finalzinho de abril, pela Lei 14.135, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, explicar a importância desse marco para o empreendedorismo em geral, para o empreendedorismo brasileiro. E quem vai falar sobre isso com a gente, nossos convidados mais do que especiais, são os administradores Emerson Kuhl e Paulo Rodrigues Júnior. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Paulo? Sejam muito bem-vindos. Olá, Érica, boa tarde. Paulo, boa tarde, muito obrigado. Olá, Érica, Emerson, muito boa tarde. Agradeço a oportunidade de estar dividindo esse espaço aí com vocês para debater e conversar sobre empreendedorismo. Tema gostoso de falar, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Primeiro, eu queria que vocês dissessem um pouquinho, revelassem um pouquinho dos sentimentos de vocês, que são especialistas na área, de ver um reconhecimento como esse, né? Como a Semana Global do Empreendedorismo. Pessoal, eu gosto muito de falar sobre empreendedorismo e vivenciar empreendedorismo. E em períodos anteriores, em 2019, eu já tive uma experiência de poder participar, auxiliando o Sebrae, auxiliando a Universidade Estácio, em projetos e palestras, cursos, cadastrando atividades na Semana do Empreendedorismo. É muito interessante o momento que você pode conectar pessoas interessadas em desenvolver o próprio negócio com especialistas, com pessoas que já estão no mercado, que além de motivar, mas também dar o suporte, auxiliar, porque no momento que a gente motiva, mas muitas vezes a pessoa não sabe o que ele quer ou para que caminho seguir. Então, mais do que motivar, eu entendo e gosto muito de ver o CRA enganjado com oportunidades como essa, principalmente com uma repercussão, com uma amplitude tão grande. Legal. Perfeito. Emerson, vai ser comemorada na terceira semana do mês de novembro de cada ano, essa Semana Global do Empreendedorismo. Você, como coordenador da comissão, como é que você se sente em relação a isso? Como é que você vê isso para o crescimento do empreendedorismo brasileiro? Legal, né, Érica? A Semana Global de Empreendedorismo, ela já tem algum tempo que ela ocorre de forma mundial. Então, hoje já são mais de 130 países que participam desse evento de integração com palestras, mini-cursos, enfim, vários esclarecimentos sobre legislações, maneiras de empreender de forma global. E o Brasil, agora por meio da legislação, né, da 14.135, ele simplesmente cravou que ele participa oficialmente, né, desse pool de 135 países aí, 130, que comemoram o empreendedorismo nessa semana. E a gente, começando agora em 2021 oficialmente no calendário, mas o Sebrae e outras instituições aqui no Brasil já têm acompanhado esse movimento global já há alguns anos. E para esse ano, uma vez oficializado no calendário, a gente tem até a esperança de poder colocar, né, alguma coisa também para o nosso associado do CRA, alguns momentos de esclarecimentos, alguma palestra, alguma coisa assim. E o porquê não fizemos antes, né? Porque como ela não participava do calendário oficial ainda, ela não estava tão visível, né, para a comunidade de administradores como um todo e para todos os outros que participam empreendendo nesse nosso Brasil. Também lembrar, né, que como são 7 dias, ela começa sempre na segunda-feira e vai até o domingo, essa semana, ela tem eventos praticamente 24 horas, porque hoje com essa onda de startups, de hackathons, os eventos eles são muito dinâmicos, né, e são muito, hoje, online, e vão poder possibilitar a participação de eventos, mesmo no período da noite, ou
né, mais próximos do amanhecer, então vai ter possibilidade de se integrar bastante aí essa semana de empreendedorismo. Vocês acreditam que a instituição dessa semana de empreendedorismo ela vai ajudar a cultivar, né, essa noção empreendedora, né? Cultivar a cultura fica meio estranho, mas seria mais ou menos isso, cultivar a cultura empreendedora no país, que a gente sabe que o brasileiro ele é um empreendedor nato, né? Mas ainda não sabe muito bem como fazê-lo. Vocês acham que isso pode auxiliar nessa questão? Sim, Érica. O fato da gente ter uma semana inteira para debater o tema e muitas instituições participando ao mesmo tempo, o esclarecimento sobre o que é o empreendedorismo, o como ele nasce, como ele se desenvolve e como ele cresce, né, como um empreendimento que muitas vezes já é estabelecido também pode se reinventar, como ele pode intraempreender dentro da sua organização, que é o grande legado dessa semana aí com os esclarecimentos. A legislação até aborda 3 tópicos, né? Ela é bem sucinta, a lei. Ela fala sobre desenvolver em todo o território nacional palestras, seminários, eventos e outras atividades que visam fortalecer e disseminar a cultura empreendedora no país. E ainda mais agora, nesse momento que estamos muito conectados, né, de forma online, eu acredito que vamos conseguir ser um dos países que mais contribui para essa Semana Global de Empreendimento, né, no evento mundial, considerando que o Brasil, já no ano passado, foi o país que mais esteve presente em eventos globais da Semana de Empreendedorismo e que mais compartilhou informações e iniciativas empreendedoras de como fazer o empreendedorismo no Brasil. Os outros 2 tópicos abaixo da lei, um deles fala sobre estimular a criação de políticas públicas que busquem promover e melhorar e promover melhorias no ambiente de empreendedorismo. As políticas públicas, todo mundo sabe, né, elas são, de certa forma, lentas para serem instituídas, mas elas são bastante elaboradas, são bastante trabalhadas com aquela visão de momento do país, a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E o terceiro item da lei, que é apoiar as atividades lideradas e desenvolvidas por organizações de sociedade civil em prol de um Brasil mais empreendedor, que são as instituições sem fins lucrativos, né? Essas também vão ter um grande apoio aí do governo, né, nas iniciativas que elas estiverem estabelecendo de empreendedorismo. E vale lembrar, né, nós vamos até discorrer mais à frente, que o empreendedorismo ele não precisa ser exclusivo de quem está começando um negócio. Hoje, com essa moda, né, da inovação, estar em fomento, incubadoras de base tecnológica, empresas já estabelecidas de grande, né, tempo já no mercado, elas têm o que nós chamamos de spin-offs, com as suas ideias que começam a ser reinventadas, porém fora do ambiente da empresa, e se tornando uma empresa mais jovem, paralela, né, quase filiada a uma empresa matriz, e depois ela acaba se tornando ou uma empresa individual, ou ela se junta novamente com a empresa matriz com uma outra ideia. Então, o empreendedorismo ele vem para abordar esses tópicos. E, Paulo, como é que você vê essa questão da cultura empreendedora no país? Você acha que está melhorando, né, que os brasileiros estão buscando entender melhor que o que eles fazem sempre é empreender, é o empreendedorismo? Eu acredito sim, e vejo de verdade as coisas acontecendo no momento que a gente não simplesmente vê os CNPJs aparecendo ou as pessoas abrindo negócio, como o próprio Emerson falou. A gente começa a ver iniciativas empreendedoras com relação à organização, no sentido de pessoas tentando sair de uma condição complicada, uma condição negativa, e aí falta o quê? Orientação, formação. Aí o empreendedor que vê esse caos, essa dificuldade, e oferece serviços como ensino, formação, educação, no sentido de mostrar que aquela iniciativa, que muito embora pode não oferecer um retorno financeiro, mas vai ter um retorno social, vai ter um retorno de desenvolvimento local, vai ter um retorno
na área da saúde, e não só para a área de negócios que a gente começa a ver essa movimentação. As negócios, sim, é o que é o grande centro das atenções, porque quando a gente fala empreendedorismo, pensa sempre em empresas, negócios, mas o lado social, o lado do desenvolvedor do ser humano, de sair de uma condição que não gera tanta oportunidade para famílias, e isso começar a ser mudado quando você vê uma instituição religiosa levando alimentos ou tirando a condição de miséria, você oferecendo oportunidade de recolocação no mercado. Então, a gente começou a colocar em prática que empreender seja em todas as esferas a oportunidade de você tomar iniciativa, você colocar em prática e gerar resultados. Resultados esses que podem ser com ou sem fins lucrativos. Muito bem. Bom, aqui na colinha que eles me mandaram antes da entrevista, tem uns dados que eu achei muito interessantes, né? Como a questão de que somente no mês de março de 2021, 355 mil empresas foram abertas no país. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho da importância desses números para o fomento, né, a importância desses novos CNPJs, como o Paulo falou, para o fomento do empreendedorismo no país. Legal, Érica. Assim, são dados muito bem-vindos, né, muito bem assim, vultuosos para esse momento que a gente vive no Brasil. E eles são extraídos de um portal do governo, até a gente colocou o link abaixo ali, se tiver depois como disponibilizar esses links dos portais, até para as pessoas consultarem. Vamos colocar aqui embaixo o link para vocês poderem acessar. Continua, Emerson. Legal. Então, hoje o Brasil conta com 17, quase 18 milhões de empresas ativas. E como a Érica falou, só no mês de março de 2021, nós tivemos 355 mil empresas abertas no Brasil. Lógico que algumas dessas empresas que foram abertas são adequações, porque como essa legislação está chegando, né, de forma positiva, não só essa da Semana do Empreendedorismo, mas o marco da inovação, o futuro marco das startups que está chegando, eles sim são as políticas públicas que viabilizam, né, a criação de novos empreendimentos. Por exemplo, as empresas estão se adequando a novas realidades que o marco das startups vai trazer. E uma delas é que o empreendedor individual ele vai poder sim ser uma startup, né, de forma única, na modalidade jurídica. Então, algumas empresas elas trocaram também. Então, dentro dessas 355 mil, pode haver empresas que migraram de natureza jurídica para se adequar à nova legislação, principalmente as envolvidas com startups, que são os grandes negócios hoje. Paulo, como é que você vê esse aumento? Como é que você entende esse aumento do número, né, de empresas registradas? Digamos assim, essa certeza, né, de ter vantagens em empreender de acordo com a lei? É uma motivação bastante apropriada para o momento, visto que quando a gente tem uma mudança de ambiente, como a gente está passando nesses últimos 2 anos, entender que o empreendedorismo mostra para o ser humano a oportunidade de você criar, a oportunidade de você sair de uma zona de conforto, independente de você esperar para que outra esfera externa, uma esfera pública, venha a te dar uma condição de sobrevivência ou de gerar recursos, gerar remuneração, e sim, você mostrando essa iniciativa das pessoas, ao invés de esperar uma carteira assinada, trocar por uma oportunidade de ter o seu negócio próprio, também gera uma motivação para o CRA estar próximo, orientando e capacitando esses novos negócios, essas empresas que começam agora, depois podem sentir a necessidade de fazer um planejamento estruturado, uma organização de processos, e cada vez mais um negócio de sucesso que vai motivando o outro tende a crescer de maneira organizada e mudando uma história e impactando naquilo que você colocou anteriormente, que é uma cultura empreendedora, e quem sabe até mudando a sociedade, uma
cultura de emprego, uma cultura de busca por uma estabilidade, sim por uma cultura de desenvolvimento, que quando uma empresa ela surge, naturalmente a gente planeja para que ela cresça, se estruture e fique cada vez maior, motivando o surgimento de concorrência, que isso aí melhora o atendimento para o cliente, o surgimento de mais fornecedores, e o desenvolvimento local tende a se consolidar. E aí sim a gente vê de verdade a cultura empreendedora. Muito bom. O Emerson, ele falou aqui já um pouquinho sobre a questão das políticas públicas, a importância das políticas públicas para esse fomento. Eu queria que vocês comentassem sobre essas políticas, quais são, né, como os empreendedores podem tirar proveito dessas políticas, né, incluindo o marco legal da inovação, a questão das universidades que já estão sendo alimentadoras, né, dessa vontade empreendedora do Brasil. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Legal. Também, né, a gente consegue identificar, através de um outro link que eu vou deixar aqui, nós temos uma relação das legislações que estão assim, mais próximas, né, desse evento do empreendedorismo, que vem a ser a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi instituída já em 2006, ela vem sofrendo algumas alterações e modificações, algumas implementações, no sentido de melhorar. E em 2008, teve um passo bastante importante, que foi a criação do microempreendedor individual, do MEI. Né? Essa legislação ela veio para retirar, de certa forma, né, a informalidade do trabalhador e subsidiar ele com alguns benefícios, dentre eles o benefício da aposentadoria, um seguro de acidente, ele poder estar trabalhando, emitindo nota fiscal, tendo uma conta bancária a nível de pessoa jurídica, o que favorece a captação de verba em instituições financeiras. Então, possibilita ele também a ter a maquininha para o seu comércio. Enfim, ela veio bastante positiva. Além disso, nós tivemos outras leis e outros decretos complementares, como uma que veio para falar sobre a gestão da Rede Nacional para a Simplificação e da Legalização de Empresas e Negócios, que foi em 2019 também, trata das questões da natureza jurídica e composição das empresas. Então, muitas delas estão facilitando a acomodação dos tributos dentro das despesas das empresas. Então, eles estão, de certa forma, organizando. E, sim, né, a lei de inovação, ela atingiu bastante as universidades, principalmente as que estão na esfera federal, que estão integradas ao que a gente chama da Rede Federal de ICTs, que são as instituições de ciência e tecnologia. E esse marco legal da inovação, ele possibilitou, né, a criação, praticamente a oficialização dos núcleos de transferência de tecnologia, são os NITs, dentro das universidades. E esses NITs, eles são responsáveis por comercializar a propriedade intelectual, as marcas, patentes, patrimônio genético, programas de computador. Os NITs, eles fazem o gerenciamento dessa propriedade intelectual e a transferência dela. A transferência é a venda, ou simplesmente a cessão de uso dessa propriedade, que permite à universidade arrecadar fundos, arrecadar dinheiro com essa transferência. E, ao mesmo tempo, eles começaram a povoar, né, a colocar mais empresas no modelo de incubadoras. Então, muitas vezes, um professor com alguns alunos, eles têm uma ideia, têm um produto, mas eles não têm o espaço físico, não têm o capital, e as incubadoras, elas fazem esse suporte, tanto físico, quanto inicialmente alguma coisa financeira, por meio de fomento, e aí aquele produto começa a ser desenvolvido numa fase de pré-incubação, logo na sequência ele vira uma empresa incubada, mais à frente ele já ganha um CNPJ, e as incubadoras, elas têm uma oferta, né, de capacitação a essas empresas que estão nascendo dentro das universidades. E elas têm um prazo para ficar dentro das incubadoras, alguma coisa em torno de 2 a 3 anos, até que elas tenham condições suficientes para sair de dentro do ambiente da universidade e partir para a sua, né, próxima morada, aí a sua, seja alugada, seja comprada, seja da maneira como for.
Então, essa foi a parte da lei de inovação. Então, ainda tem um pouquinho da lei complementar para falar. Então, fala da lei complementar, que eu acho que é importante também. Legal. Ela que seria o marco das startups, que hoje é um dos grandes itens em discussão no Brasil. E ele veio numa boa hora, sim, ele está totalmente adequado para o momento. Ele ainda é um projeto de lei, né? Ele está aprovado em algumas instâncias já do governo, mas ainda está faltando a oficialização até chegar a se transformar numa lei de fato. E ele traz bastante novidade no sentido de natureza jurídica e de algumas oportunidades que as empresas possam ter. A gente pode destacar dessas oportunidades assim: ele autoriza compras públicas de soluções inovadoras com dispensa de licitação. Então, se uma instituição da esfera governamental, que seja ela federal, municipal, estadual, ela pode vir a fazer uma compra de produtos ou serviços gerados por essas futuras startups a serem adequadas na futura legislação, sem que haja licitação. Claro, o texto ele coloca as regras e os critérios de como isso deve ser organizado, né? Tem que ter prova de conceito, o produto tem que se mostrar viável para quem está, para o ente federal que está adquirindo o produto, mas ele é muito claro, a legislação ela está muito bem explicada, vale a pena a leitura dela lá. Ele traz também alguns pontos como o conceito de startups. Então, quais são as empresas e quais modalidades jurídicas podem ser empresas startups, que são as sociedades limitadas, o empreendedor individual, que não é a mesma coisa que o MEI, né, o microempreendedor individual, e ela vem colocando todas essas oportunidades para esses nichos de empresas. Ela também possibilita o direcionamento de recursos para fomento à inovação. Como todos nós sabemos, um dos exemplos é a Petrobras e a outra empresa de pesquisas energéticas e que estão associadas às agências reguladoras, elas têm que cumprir um cronograma de pesquisa e desenvolvimento, contribuindo tanto com pesquisa quanto com verba. Isso é um acordo, né, e é uma legislação também, para que essa verba seja disponibilizada, e com isso eles passam a fazer também mais editais de fomento. Então, eles passam a abrir mais oportunidades para que as startups venham a concorrer a esses editais, venham a receber mais dinheiro, mais aporte financeiro para continuar essas pesquisas, principalmente as que são de base tecnológica, não as de serviço, muitas vezes propriamente dito. E as empresas, como elas já são, teoricamente, né, eu não gosto muito dessa palavra, obrigadas a contribuir com uma certa parcela de valor para a pesquisa e desenvolvimento, elas estão sim se aproveitando desse momento como uma grande oportunidade, porque o conhecimento ele está espalhado em todo o território brasileiro. E isso, né, essa possibilidade de estar utilizando todo o conhecimento do território, e não só aquele que está nos grandes centros, próximo das grandes empresas ou dos ambientes que têm mais dinheiro para investir, isso torna, né, as startups mais viáveis, e o marco, sim, com certeza vai ajudar bastante a gente. E também uma das novidades é que ele define normas e condições para investimentos. Então, ele abre para fundos de investimentos passarem a ser investidores anjos dessas empresas, startups. Ele vem regulando uma série de fatores aí que vai contribuir para essa alavancagem das startups no Brasil. Perfeito. Bom, Emerson e Paulo, né? Você falou sobre essa questão da obrigatoriedade, né, das empresas estimularem esse empreendedorismo, estimularem as startups, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais empresas, quais são os casos de sucesso de empresas que foram estimuladas ou que estimulam essa questão, essa cultura empreendedora no país, que também é um dos itens que estão na nova legislação. Então, eu conheço bastante o caso da Petrobras, né? Ela é regulada pela Agência Nacional ANS, né? E
lá eles têm uma obrigação de contribuir com aproximadamente 1% do faturamento da empresa em pesquisa e desenvolvimento. E com isso, eles conseguem fazer editais de chamadas, onde que nesse edital eles colocam muitas vezes um problema, eles dão uma causa, e as startups que estiverem ligadas a essa causa, que quiserem desenvolver uma pesquisa naquela temática, se aprovadas no edital deles, eles vão receber um investimento proporcional à ideia e proporcional aos gastos que eles vão ter. Empresas de energia elétrica e energias renováveis também estão contidas nesse fundo regulatório das agências nacionais, né? Seja ela a ANS, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, seja a própria Anvisa também na área de fármacos e de produtos químicos também tem essa mesma regulação, então ela fomenta a sua área. E existiu um caso bastante recente, até foi veiculado nos jornais, uma startup aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela ganhou um edital de fomento da Petrobras, e hoje ela é a empresa que prove o serviço de aplicativo para a rede de saúde dos funcionários, dos colaboradores da Força Petrobras. Não seria um teleatendimento de medicina, mas é um aplicativo que proporciona, né, vários benefícios ao usuário lá, pelo fato de ter desenvolvido o melhor projeto, né, e está linkado exatamente a esse tipo de verba que veio, né, de uma agência reguladora, nesse caso da ANP, que é a Agência Reguladora e Comercialização de Petróleo e Gás, que é a ANP, e que possibilitou, né, um aplicativo chegar ao mercado, e quem dirá, esse aplicativo não pode servir para tantas outras empresas, né, porque a Petrobras ela é uma empresa assim como todas as outras, né, tem sua administração igual a grandes empresas no Brasil, e acredito que existem outros exemplos também aí de empresas que se beneficiaram desses fundos de investimento em pesquisa e inovação. Paulo, você tem algum exemplo bacana para falar para a gente? Eu sei que é um acadêmico, é professor, né, Paulo? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. Isso é bem legal, a gente fazer essa dobradinha entre a academia e o mercado. Sim, tem empresas que a gente vê, até como foi publicado recentemente na revista Exame, além da Petrobras, como o Emerson citou, que é campeã de patentes, a gente tem casos como a Embraco, a Vale do Rio Doce, a Arno, que são empresas que estão olhando para frente, que estão olhando até que ponto aquela curva de ciclo de vida do seu negócio, de produtos que tendem a ficar obsoletos e precisam ser atualizados, gerar oportunidade de inovação através daquilo que o cliente pode vir precisar, aquilo que a sociedade pode vir a entender que pode ser uma mudança, como até o próprio Emerson falou, de energias renováveis. Então, os exemplos são diversos, que muitas vezes não se tornam públicos, ou a gente acaba não tendo acesso por uma questão de informações confidenciais, ou a própria mídia não chegar até todos esses projetos, esses incentivos à pesquisa e desenvolvimento. Mas se a grande mídia não chega, o empreendedorismo hoje chega e vem aqui para mostrar tudo para os nossos espectadores, para os nossos estudantes, para os nossos profissionais. Bom, e como a gente já chegando, o tempo passou rápido e precisamos fechar esse papo, que é o primeiro, vamos ter muitos outros. Mas antes, eu queria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, sobre a importância da Semana Global do Empreendedorismo e o que essas pessoas podem esperar da comissão especial durante o ano de 2021, o que a gente vai prover para quem acompanha a gente aqui no CRA-RJ. Legal, é um bom apelo, assim, né? Inclusive, é até o momento da gente oportunizar e pedir sugestões, né, da nossa comunidade, tanto dos associados do CRA, como de outras comunidades que estejam, né, assistindo aí essa nossa conversa, que tragam, né, as suas demandas, que coloquem as suas necessidades também no portal, para que a gente possa
ter uma visão maior, para que o nosso observatório ele seja mais realista, né? Diferente, muitas vezes, de um observatório tão acadêmico, no qual a gente está focado em problemas baseados em estatísticas ou não tão baseados em estudos de campo, como é a necessidade dos nossos empreendedores iniciantes ou recém-iniciados. Então, hoje, já no CRA, a gente já conta com uma clínica de apoio, né, para que os filiados os nossos associados possam fazer consultas, e o CRA retorna a eles, né, com as suas melhores respostas para cada tipo de problema, porque uma resposta não pode ser, muitas vezes, a mesma resposta para outro, então a consulta pode ser individualizada. E também deixar o comentário aqui nesse nosso vídeo, né, logo abaixo aí, para que a gente receba esses comentários e trabalhe ele, para ver se na semana de empreendedorismo a gente pode abordar esses temas solicitados. Paulo, muito obrigada pela sua presença aqui. Qual o seu recado para os nossos espectadores? Eu quero deixar um recado para todo mundo que quiser saber como funciona o empreendedorismo, o que é o empreendedorismo, que a nossa comissão especial do Conselho Regional de Administração está aqui totalmente à disposição para explicar. Você que quer empreender, você que começou a empreender e ainda sente aquele frio na barriga, convido vocês a participar em novembro da Semana Global do Empreendedorismo, e lá você vai ter a oportunidade de fazer cursos, assistir palestras, workshop, estar em contato com aquelas pessoas que podem te inspirar, pode conhecer profissionais que venham a te orientar, mostrar os caminhos, e perceber que o empreendedorismo é um caminho que leva ao sucesso, que leva vocês à realização de um sonho, quando a gente tem a administração implantada na vida desse empreendimento, desse negócio. Então, você que é associado do CRA, estudante dos cursos de gestão, seja muito bem-vindo à Casa do Administrador para te dar esse suporte. Com certeza, estamos aqui abertos, disponíveis. Você pode falar no comentário desse vídeo, tanto no YouTube quanto na CRA-RJ Play, ou através das nossas mídias sociais, né, nos inboxes do Facebook, do LinkedIn, do Instagram, do Twitter. A gente está disponível para vocês, e eu garanto, eu juro, que a gente vai passar todas essas questões para o Emerson, para o Paulo e para os outros membros da Comissão Especial de Inovação e Empreendedorismo. Paulo, Emerson, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Foi um prazer conversar com vocês aqui nesse nosso primeiro empreendedorismo hoje. Nós vamos nos ver outras vezes. Legal, Érica, muito obrigado. Obrigado, Paulo, por compartilhar junto. Claro, o prazer foi todo meu ter essa primeira experiência com um conselho que eu faço parte desde 2000, quando eu me formei, e sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de dizer, se eu tivesse que começar a estudar hoje, eu faria administração novamente, de tanto que eu me dedico e estou sempre à disposição para servir o CRA no que vocês precisarem. Abraço, Emerson, Érica, Thaís, sempre que precisarem eu estou à disposição. Obrigada, Paulo. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabem, nas mídias do CRA-RJ, na nossa TV, na nossa rádio, sempre novidades importantes para enaltecer, para engrandecer a ciência da administração. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.